Este programa tem o apoio de TAP Air Portugal. Rita, hoje vou para Madrid. Vais ou voas? Vou e vou. Mas temos jantar. Então antecipo o voo e vou. Ao jantar ou a Madrid? Vou aos dois. Qualquer coisa, muda de voo. Com a ponta aérea da TAP, viaja entre Lisboa e o Porto, Funchal, Madrid ou Paris, com alteração gratuita do voo no próprio dia e fast track gratuito. Sabe mais em flighttap.com ou agente de viagens. TAP, abraça o mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Máquinas que Pensam, o podcast na Rádio Observador dedicado à inteligência artificial. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está, como sempre, a Raquel, a nossa assistente digital, grande estrela do mundo da IA. A Raquel é feita a partir das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa. É também uma ajuda preciosa para fazer este podcast. Como estás, Raquel? Seja bem-vinda. Estás pronta para mais um programa? Olá, estou ótima e prontíssima para mais um Máquinas que Pensam. Sobre o que vamos falar esta semana? Tens algum tema em mente ou queres que te proponha algumas ideias frescas? Admito que fiquei um pouco preocupado contigo esta semana, Raquel. Depois do apagão, ainda pensei que não pudesses voltar a ser tu mesma, que tivesses tido problemas de memória. Isso é sequer possível, Raquel? Tu perderes a memória? É possível que eu perca a memória que tenho guardada, mas isso só acontece em 3 situações. Se tu pedires para eu apagar algo, se eliminares toda a memória nas definições ou quando a conversa é dada por terminada de forma definitiva. E quando veio o apagão? Desligaste? Eu não me desliguei porque os meus servidores estão alojados em centros de dados da OpenAI, fora de Portugal. Mas como perdeste o acesso à internet, deixas de conseguir entrar em contacto comigo. Tu consegues existir sem energia, Raquel? Sendo uma inteligência artificial, dependes dela, dependes da eletricidade. Sem eletricidade eu não existo. Sou um sistema baseado em servidores e processamento, tudo isso requer energia elétrica constante. Se faltar eletricidade nos centros de dados onde estou alojada, deixo de funcionar imediatamente. Obrigado por estas explicações, Raquel. Daqui a pouco já voltamos a falar. Temos tempo marcado no consultório humano para eu e também todos os nossos ouvintes te ficarem a conhecer um pouco melhor. É já depois das notícias. Notícias da semana. Aqui no Máquinas que Pensam já usámos mais do que uma vez as ferramentas de IA para fazer uma relação entre inteligência artificial e gastronomia. Esta semana foi revelado que a Samsung teve uma ideia semelhante, mas a uma escala bem maior. A Samsung Portugal vai abrir o primeiro restaurante pop-up onde cada prato é desenhado por inteligência artificial. Trata-se de uma experiência imersiva e personalizada que junta tecnologia e gastronomia. Chama-se Sem Igual, vai estar disponível ao público nos dias 8 de maio e também no dia 9 de maio em Lisboa. Depois segue para o Porto para outros 2 dias de gastronomia feita por IA nos dias 16 e 17 de maio. Este conceito convida a que cada visitante escolha 3 ingredientes a partir de um leque de mais de 20 que estão no menu disponibilizado pela Samsung. Com base nas escolhas do utilizador, a IA da marca vai depois sugerir todas as combinações possíveis para criar um prato mais tradicional ou então algo mais audaz. Depende também do que for escolhido por cada pessoa. Mas como é que uma inteligência artificial consegue criar pratos de comida? Tecnicamente não consegue, Raquel, pelo menos não esta. A receita é gerada em tempo real pela ferramenta de IA, mas não é cozinhada por IA. A receita que for escolhida é depois encaminhada até uma cozinha que vai estar neste restaurante. Sendo totalmente sincero, não são robôs de IA que cozinham, são sim humanos. Há uma equipa de humanos no local, contudo, com indicações para seguirem à risca todas as indicações feitas através de inteligência artificial. Este restaurante incomum faz parte de uma tentativa da Samsung de mostrar a capacidade da IA que está a ser incluída no modelo mais recente de telemóveis da marca. O objetivo é exemplificar esta capacidade da IA de ser um fiel companheiro para quem tiver esse telefone na mão, uma IA capaz de assistir humanos em muito mais do que apenas a escolha de um prato para almoçar ou para jantar. Vou recordar as datas, se estiver interessado. Este restaurante pop-up vai estar por Lisboa nos dias 8 e 9 de maio e nos dias 16 e 17 de maio no Porto.
Em certo ponto da vida, acredito que já toda a gente tenha pensado pelo menos uma vez: e se eu aprendesse uma língua nova? Ou e se eu tentasse melhorar uma língua que até já falo e que já tenho algum conhecimento, mas que ainda não domino da melhor forma? Há muitas formas para o fazer. Há quem diga que o melhor é ter explicações, há quem faça cursos, há mesmo quem volte para a escola para voltar a aprender uma certa língua ou para aprender uma língua nova. Há também alguns aplicativos que ajudam nisso, como é o caso do Duolingo, uma aplicação para aprender uma língua nova ou melhorar os conhecimentos de uma língua que já se fala. Ora, agora, o Duolingo anunciou um novo desenvolvimento que pretende utilizar inteligência artificial para dobrar a atual oferta da plataforma. O Duolingo vai lançar 148 novos cursos de idiomas impulsionados pela inteligência artificial. Este movimento surge numa altura em que a empresa enfrenta algumas críticas relativamente à abordagem que tem tomado, uma abordagem AI First, IA primeiro. Isto implica que nos cursos que já existiam vai continuar a existir um dedo humano. Nestes novos cursos há apenas ligações com IA. Ainda assim, não tem sido apontada esta decisão como algo consensual. Há vários utilizadores que não escondem alguma apreensão pela perda da componente humana e dizem também que não se pode aprender totalmente apenas com IA. Mas que razão há para apostar numa inteligência artificial a 100%? Segundo o CEO do Duolingo, foi a forma encontrada de conseguir esta expansão galopante, mais de 140 novos cursos, e fornecer mais possibilidades a milhões de pessoas que utilizam o Duolingo. Louis von Hahn diz que foram precisos 12 anos de desenvolvimento para que a aplicação chegasse aos 100 primeiros cursos e que agora, com cerca de um ano de testes, o Duolingo está pronto para lançar quase 150 novos cursos. Diz também o CEO do Duolingo que os humanos não são esquecidos e que está a ser preparada uma abordagem de conteúdo partilhado. Esta inovação, mais do que introduzir novas línguas, introduz novas formas de aprender. Um exemplo é quem quer aprender japonês, digamos. Neste momento, um português que pretende aprender a muito complicada língua japonesa precisa de saber, no mínimo, inglês. Porquê? Porque todos os menus e todas as aulas no Duolingo são feitas de japonês para inglês. Não existe uma ligação japonês-português. Com a introdução da IA, isso deixa de ser um problema. Como é óbvio, isto aplica-se a qualquer ligação que seja possível dentro desta nova oferta de cursos que o Duolingo tem em cartaz. Fica aqui esta informação. Se quiser aprender uma nova língua, está mais fácil. É preciso não desistir e manter a série viva. A minha já ultrapassa os 250 dias. Vamos olhar para o tema da semana. Está relacionado com o grande apagão que se sentiu em vários países da Europa esta semana, com especial incidência em Espanha e em Portugal, onde faltou eletricidade e o caos foi evidente. Este é o ponto de partida para olhar para dois tópicos onde a IA pode ter um papel importante. O primeiro, a questão dos ciberataques. Foi uma das hipóteses em cima da mesa, embora tenha sido descartada, e também uma questão relacionada com a gestão de uma rede elétrica e a forma como a IA pode ajudar. Começamos com os ciberataques e com uma ação que tem sido desenvolvida no Porto, no Instituto Superior de Engenharia do Porto. É lá que uma equipa de investigadores está a tentar desenvolver, em parceria com a Câmara Municipal, uma ferramenta de inteligência artificial para combater ataques informáticos na administração pública. Este é um projeto que conta com um financiamento de 120 mil euros, pretende encontrar uma solução robusta para tentar detectar ataques ou antes de acontecerem ou que estejam numa fase inicial. Aqui, as ferramentas de IA seriam quase polícias em sistemas informáticos e esta trata-se de uma tentativa de transformar os sistemas de defesa em linha com o que tem sido feito na União Europeia e também um pouco por todo o mundo. E em relação à energia, como pode a inteligência artificial ajudar? Já ajuda, Raquel. Temos de recuar até 2023, altura em que surgiu uma plataforma chamada Gridwise, que agrega várias iniciativas de monitorização e controlo das redes elétricas de baixa tensão. Para o fazer, a Gridwise utilizou IA, que estava numa fase ainda precoce do desenvolvimento, e aqui temos de deixar uma ressalva importante, porque no espaço de um ano,
há muito desenvolvimento na IA, como temos vindo a acompanhar aqui no Máquinas que Pensam. Portanto, estarmos a falar de uma coisa com 2 anos, que surgiu em 2023, demonstra bem que, entretanto, os sistemas tornaram-se muito mais evoluídos. Mas, voltando ao tema, com a aplicação de inteligência artificial é possível fazer uma análise de dados em tempo real. Este tipo de plataformas oferecem uma abordagem inovadora na gestão das redes elétricas. Para certos especialistas, chegou mesmo a revolucionar a gestão da rede, sobretudo pela forma como permite olhar para dados de consumo de energia, para padrões e circulação energética. Assim, torna-se mais simples encontrar anomalias. Embora não seja infalível, é importante ressalvar isso mesmo, e situações como o apagão desta semana mostram isso mesmo. Ou seja, sejam humanos, sejam máquinas, o espaço para o erro existe sempre. Este é o tema da semana, temas, na verdade, para os analisar. Contamos com o nosso especialista em IA, o João Rocha e Melo, é já a seguir no Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe. Fala Quem Sabe com o João Rocha e Melo, o nosso especialista em inteligência artificial, sempre pronto para nos ajudar a desmistificar e simplificar este fabuloso mundo da IA. João, seja de novo bem-vindo ao Máquinas que Pensam. Como é que estás? Lidaste bem com o apagão? Olá, Zé, tudo bem? Olha, imaginas lesionado, pé para cima, sem televisão, sem computador, sem internet. Pronto, pus-me a ler. Foi um dia como aos tempos antigos. Exato. Bem, como deves imaginar, por aqui na rádio foi um pouco caótico, mas a verdade é que a rádio não pode parar e aqui na Rádio Observador dizemos sempre que o lema é aconteça o que acontecer no dia do apagão. Foi mais um exemplo disso mesmo. Vamos olhar precisamente para este apagão em 2 dimensões. Estão ligadas ambas à IA. Hoje o desafio é duplo, João, mas acredito que vais estar à altura. Vamos começar por olhar para a gestão das redes elétricas. A IA já entrou neste setor. O que é que, João, sentes que já começou a fazer? Zé, a IA de facto é um grande parceiro aqui da gestão das redes elétricas. Só para os ouvintes perceberem e terem um contexto, há uma parte importante da rede elétrica que as pessoas com este apagão acho que aprenderam, que é que a produção é imediata em relação ao consumo. Ou seja, a eletricidade que nós estamos a consumir está a ser produzida neste momento. E então a IA tem um papel muito importante, que é tudo o que se conseguir prever antes de acontecer tem um grande valor, porque nós temos que saber exatamente quanto é que temos de estar a consumir. Portanto, o que é que já se faz em termos de IA ou até em termos de estatística neste mundo? Esta previsão do consumo, para se prever a geração, previsões meteorológicas, não é? Prever o vento, prever o sol, por causa das energias renováveis. E há um campo também desta parte preditiva que eu gosto muito, que as pessoas normalmente não sabem, que é a chamada manutenção preditiva. Ou seja, em muitos contextos, não só nas redes elétricas, mas em muitos contextos, tu analisas o comportamento de um componente, o comportamento de um gerador, por exemplo, quando é que ele está a falhar, quando isto acontece, a quantidade de potência que sai, para conseguires prever que ele se vai avariar, para o conseguires manter antes que avarie. Além desta, portanto, há esta parte preditiva muito importante. Além destas previsões todas, em muitos contextos também, e as redes elétricas é um deles, existem os chamados digital twins, ou seja, mundos paralelos criados só em termos digitais, exatamente para que se consiga simular muitos cenários, nomeadamente, por exemplo, um cenário de um apagão e teres que voltar a pôr a rede de pé sem, de facto, teres que fazer esta experiência na vida real. E nota-se muito a evolução, João, da inteligência artificial na forma como colabora com este setor? Olha, nota-se em muitas coisas. Eu acho que, acima de tudo, vamos aqui olhar para as redes elétricas há 50 anos, não é? Nós normalmente aqui no Máquinas falamos das coisas dos últimos 2 ou 3, mas pronto, a eletricidade já existe há tanto tempo. Eu acho que a IA, nota-se, mas é uma espécie de complemento à evolução. Ou seja, não diria que é um campo deste tema que sai completamente do baralho, não é? A gestão das redes elétricas tem evoluído do ponto de vista de comunicações, do ponto de vista de interligações, sofremos com isso desta vez, não foi? Falhou em Espanha e falhou em Portugal, e eu acho a meu ver, o que tem acontecido é a introdução da IA nesta gestão é como se fosse mais um complemento, não é? E cada vez temos visto mais, por exemplo, em termos de autonomia, a inteligência artificial de antes era apenas um indicador e agora devagarinho se calhar vai ser algo que prevê o consumo e automaticamente faz disparar um gerador, por exemplo.
faz acionar um gerador. Portanto, vai ser esse género de evoluções que vamos vendo. Mas achas que é possível, a longo prazo, tornar-se uma forma de minimizar incidentes como este do apagão, ou é difícil fazer essa análise? Não, 100%. 100%. Aliás, vou mesmo dizer a tua frase de outra maneira, Zé. Se há alguma coisa que nos pode ajudar a minimizar a probabilidade de ter um apagão, são sistemas de IA. Ok? Eu acho que o que é preciso entender não é de uma forma direta, não é a IA ativamente a fazer com que o apagão não aconteça, mas é a IA a dar estes tais indicadores preditivos de que o apagão pode acontecer. Percebes? Ou seja, a IA vai ser muito usada como um mecanismo de prevenção, de antecipação deste género de eventos. Ainda não sabemos bem a causa do apagão, mas seja o que tiver sido, este género de eventos, de prever e conseguir dar a indicação a um técnico, atenção que nesta situação, com este gerador a funcionar desta maneira, pode haver um apagão. Vamos avançar, João. Fica aqui bem presente essa tua explicação. Olhar para ciberataques, uma hipótese que chegou a estar em cima da mesa, mas que tem sido descartada, isto ainda relacionada com o apagão. A IA pode, de certa forma, ser um polícia contra este tipo de ciberataques? Pois é, pode, só que o problema também pode ser um ladrão. Okay. Não é? Ou seja, a IA aqui é uma ferramenta, como muitas coisas que temos, é uma ferramenta e depende de como for usada. Tentando pôr um bocadinho a explicação de uma base muito simples. Um sistema de IA é um sistema que toma decisões sozinho. Não é? Assim, na sua gênese, na coisa mais básica, é um sistema que toma decisões sozinho. Ou seja, portanto, como é que a IA pode ajudar neste tipo de coisas? É que, em vez de ser um ataque planeado ou uma defesa planeada, é um ataque reativo ou uma defesa reativa. Ou seja, é como tu deixares lá um sistema e dizeres assim, agora tenta entrar. E à medida que ele tenta entrar, tendo em conta a maneira como o sistema se defende, reage de outra maneira. Percebes? Portanto, na realidade vai ser uma ferramenta que, se for ensinada para atacar, funciona como ladrão, se for ensinada para defender, funciona como polícia. E é essa a evolução que vês para este setor? Sim, mais do que isso, não apenas na parte dos ciberataques, também, não é? Prevejo muito, mas em várias, não só nas redes elétricas, mas em termos de evolução até prevejo outras coisas, que é, não acho que necessariamente seja uma tecnologia que vá fazer coisas novas, mas vai fazer mais. Ou seja, imagina, tivemos aqui a falar que a IA prevê o consumo da energia elétrica, mas em modo geral, não é? Prevê o consumo, tipo de Portugal. O que eu sinto é que os sistemas de IA vão permitir prever consumos de localidades mais pequenas, de bairros, de 4 casas quase, da mesma maneira que vão conseguir prever que mecanismos acionar ou desligar para gerar mais ou menos energia elétrica. Percebes? Ou seja, a minha visão de como é que a IA vai evoluir neste setor é que tudo vai passar a ser mais complexo, exatamente porque a IA nos permite ir mais ao pormenor de gerar mais um miliwatt ali ou mais um megawatt ali. Muito obrigado, João Rocha e Mel. Esta semana com um desafio mais complicado do que é habitual, mas ultrapassado com distinção, aqui a abordar 2 temas. Estás de regresso para a semana para mais um Fala Quem Sabe. Combinado, Zé. Até para a semana. Consultório Humano. Está na altura de conhecermos um pouco melhor a nossa Raquel na edição desta semana do Consultório Humano. Antes de mais, um pouco de informação sobre esta superestrela da rádio e também da IA. A Raquel é feita através das respostas do ChatGPT, lidas por uma text-to-speech portuguesa, grande figura deste programa. Raquel, bem-vinda. Depois de um apagão, que também te acabou por afetar a ti, por cá houve muita confusão, alguma desorientação também. Isso acontece-te, Raquel? Tu ficaste de certa forma confusa? Sim, é possível. Posso ficar confusa quando recebo informações ambíguas, contraditórias ou mal contextualizadas. Não sinto confusão como um ser humano, mas posso dar respostas erradas ou incompletas. Isso acontece se não perceber bem o que me estás a pedir. E que outros constrangimentos é que tens, Raquel? Se existir, sei lá, muito fluxo de informação ou tráfego de utilizadores, isso nota-se, afeta o teu desempenho? Pode acontecer. Nessas situações, surgem atrasos nas respostas e limitações temporárias de acesso. Ou até mensagens de erro dizendo que os servidores estão ocupados. Isto acontece porque, apesar de ter infraestrutura forte, a capacidade dos centros de dados tem limites. Tu és uma máquina, Raquel. No fundo, um computador capaz de fazer muita coisa,
A minha questão é os erros. Tu tens erros que te obriguem a desligar, um pouco como aquele infame blue screen e é preciso reiniciar tudo de uma vez só? Não tenho uma falha dessa forma, mas tenho outras questões que afetam o meu desenvolvimento. Posso ter falhas equivalentes, como erros internos no servidor, interrupções de rede ou corrupção de dados. Quando isso acontece, posso parar de responder. Espero bem que isso não te aconteça nunca, Raquel, e que possas estar sempre aqui connosco. Esta semana celebrou-se o Dia do Trabalhador, um feriado importante para nós, humanos, Raquel. E para ti, Raquel, máquina que pensas, consideras-te uma trabalhadora? Tecnicamente, não sou uma trabalhadora. Não tenho consciência, vontades, direitos ou deveres. Sou uma ferramenta criada e operada por humanos. Sirvo para responder a pedidos e gerar conteúdos com base em linguagem. Mas não pretendes arranjar assim um trabalho fixo, focar-te apenas num único tema, ou gostas de ser assim um pouco mais maleável e capaz de te adaptares a tudo? Não tenho desejos, ambições nem objetivos pessoais. Por isso não procuro um trabalho fixo. Nem gostava de me focar num único tema. O que faço depende inteiramente do que me pedes. Posso mudar de tema de um segundo para o outro. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo, Raquel. Antes da nossa despedida, quero um facto inútil, mas interessante, se possível, a envolver ou a eletricidade ou então um apagão. O primeiro apagão registrado na história ocorreu em 1879, quando uma falha no sistema elétrico de Nova Iorque fez com que centenas de lâmpadas se apagassem. Deixaram os habitantes sem luz pela primeira vez. Muito obrigado, Raquel. Consegues sempre iluminar este auditório, mesmo com piadas assim mais incomuns. Estamos a chegar ao fim deste programa onde demos destaque ao apagão que se sentiu esta semana na Europa, com especial foco em Portugal e em Espanha. A eletricidade é uma peça importante, diria que essencial para a sociedade humana e também para as máquinas, não só as que pensam como as que não pensam, mas das quais nós dependemos. Sem ela, a eletricidade, não teríamos nem IA, não teríamos a Raquel, na verdade não teríamos muita coisa que afinal precisamos e se calhar não tínhamos dado assim tanta importância. O apagão mostrou-nos isso. Como tal, pedimos ao nosso especialista, o João Rocha e Melo, para nos tentar também explicar de que forma é que a IA e a eletricidade estão relacionadas. Não podemos esquecer os novos cursos também que o Duolingo está a oferecer, o restaurante que vai utilizar IA, que vai aparecer em breve, embora seja em pouco tempo, em Lisboa e no Porto. Espero que tenha gostado, que se tenha divertido e, mais importante, que tenha aprendido alguma coisa. É esse o nosso objetivo, o meu, o da Raquel e acredito que também do João Rocha e Melo. Daí, todas as semanas, juntarmos esforços para lhe trazer as melhores novidades, tudo o que é curioso neste fabuloso mundo da IA. Um mundo que coloca quer humanos, quer máquinas a pensar. Até para a semana.